Fala galerinha, beleza? Professor Brenner na área para mais uma aulinha de física, beleza? Acompanha comigo aí embaixo. O tema da aula de hoje é eletrostática. Tranquilidade, gente, belezinha? Fazendo uma análise da palavra aqui rapidinho, ó, para saber o que a gente vai estudar nesse tema. E estática tem a ver com equilíbrio, né? Equilíbrio com coisas em repouso. Eletro te lembra elétron, te lembra cargas elétricas, beleza? Então aqui nesse tema a gente vai estudar muito o comportamento das cargas elétricas em repouso, das suas condições de equilíbrio, tá beleza? Mais ou menos por aí, já já a gente vai se aprofundar nesse tema. Como parte inicial, vamos falar um pouquinho da estrutura da matéria, legal? Como que isso é dividido, como que eu posso transferir carga de um corpo para o outro. Vamos nessa. Então, para a gente começar, ó, acompanha aí comigo. O que é eletrostática? A eletrostática é essa parte da física que a gente vai analisar, que a gente vai estudar essas cargas elétricas em repouso e as interações entre elas, sendo de atração ou repulsão, tá? A carga elétrica, gente, me dá uma carga elétrica aí. Ela está presente em tudo, em qualquer coisa possui carga elétrica, tá legal? Porque a carga elétrica, a ideia dela, gente, ela vem daqui, ó, do nosso querido átomo. E o átomo está presente em qualquer coisa que você pensar, em qualquer parte da matéria, tudo é feito de átomo, né? Então a carga elétrica vem desse princípio básico. Existem várias teorias, existem vários modelos atômicos para a gente debater. O amigo lá da química ele vai conversar com isso melhor para você. Mas para a gente aqui, saber que um átomo ele possui cargas positivas, negativas e neutras já é o suficiente, tá? Então a gente sabe que o átomo ele é um núcleo atômico. Dentro desse núcleo atômico existem prótons e nêutrons, tá legal? Próton, carga positiva. Neutro ele não possui carga resultante, ele não possui carga líquida, né? A resultante dele é neutra, tá legal? E os elétrons são esses carinhas que estão aqui na eletrosfera, são, na verdade, é o nosso protagonista dessa história, é o carinha que vai ter carga negativa, beleza? Então os prótons e os nêutrons estão lá no núcleo atômico, beleza? E os elétronzinhos são o que ficam ali naquela região que a gente chama de eletrosfera. Esse é o princípio básico para a gente entender já já os processos de eletrização. Tá legal? Tudo possui carga. Geralmente a gente vai trabalhar muito, gente, aqui com os elétrons, belezinha? Lá na química, o amigo da química ele vai falar dos íons, né? Se você pega ali, sei lá, um sal de cozinha, joga na água, eu vou ter ali, ó, íons cloreto, íons sódio, tá? O que são íons? São portadores de carga, gente. Cátions, carga positiva, ânions, cargas negativas. Belezinha? E sempre quando a gente for se falar de carga, a nossa unidade de medida, segundo o Sistema Internacional de Unidades, vai ser o Coulomb, tá? Então, o nosso elétron vai ter uma carguinha, né, de tantos coulombs, tá? Coulomb vai ser a unidade no Sistema Internacional de Carga Elétrica. Já já a gente vai fazer essa continha, tá legal? Então, olha só, se eu tenho um determinado corpo e esse corpo ele está eletrizado, significa que as cargas elas não estão em equilíbrio, tá? Isso porque o núcleo atômico a gente vai ver que a maioria das coisas você não sai tocando e você vai levando choque por aí. Significa que a maioria das cargas das coisas elas estão em equilíbrio, elas são neutras. Que segundo lá o nosso átomo, naquele desenhozinho do átomo, isso quer dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Esse átomo não possui carga resultante, esse átomo ele está neutro. Por isso que a maioria das coisas elas são neutras, você não sai levando choque quando sai encostando nelas por aí. Legal? Porém, se um corpo ele está eletrizado, ó, positivamente, se ele está eletrizado com carga positiva, isso significa que ele tem mais prótons que elétrons, beleza? Então alguma coisa aconteceu nesse corpo que ele fez, ó, perder elétrons. Antes ele estava neutro
ele perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, ó, ele ficou com mais prótons. Se ele ficou com mais prótons, legal, ele ficou com a sua carga resultante positiva, tá legal? Em compensação, se alguém está negativo, antes estava neutro. Se ficou eletrizado negativamente, é porque em algum momento ele recebeu elétrons, tá legal? Se ele recebeu elétrons, agora meu número de elétrons ele é maior, consequentemente eu fiquei com carga líquida, com carga resultante negativa, tá legal? E se eu estou neutro, se eu não estou eletrizado ou se eu estou eletricamente neutro, não significa que eu não tenha carga. Na verdade, eu tenho carga sim. Olha aqui a representação aqui, ó. Só que essas cargas elas estão justamente o quê? Em equilíbrio. O meu número de prótons ele vai ser igual ao número de elétrons. Tá legal, gente? Reparou que o tempo inteiro eu falei do elétron, tá? Eu perco ou eu ganho elétrons. É o elétron que vai mudar, gente, tá? Eu não posso acrescentar ou tirar prótons. Quando você mexe no número de prótons, quando você mexe no número atômico, você está mudando a estrutura da molécula, você está mudando o elemento. É muito instável, eu não posso fazer isso. Sem contar que para mexer no núcleo atômico, você precisa de uma energia muito grande. Tá legal? Então, por isso, sempre que nos processos de eletrização, a gente vai sempre ver quantos elétrons foram perdidos, quantos elétrons eles foram, o corpo ganhou, justamente para a gente ter noção se ele está eletrizado positivamente ou negativamente. Legal? Como que eu vou fazer esse cálculo, gente? Olha só, para saber a carga que esse corpo ficou. É muito simples. É só você contabilizar, ó, o número de elétrons que ganhou ou o número de elétrons que perdeu. Então esse Q a gente vai simbolizar a quantidade de carga elétrica. Lembra? Carga sempre medida em coulombs, tá legal? Esse N tá aqui, ó, vai representar a diferença entre o número de prótons e elétrons, ou quantos elétrons você tem a mais ou quantos elétrons você tem a menos. Isso vai depender do problema, da questão. O importante é você ver se essa quantidade de elétrons está em excesso ou se está em falta, e isso que está em excesso e em falta é representado, tá, aqui pela letra Nzinho. Esse Ezinho, gente, eu vou chamar, ó, de carga elementar. O que é a carga elementar? É a carga de um elétronzinho, é a carga de um prótonzinho. Lembrando que a carga do próton e a carga do elétron, se vocês acompanharem aqui na tabelinha, elas são iguais. O que só vai mudar? O sinal, né? Que o elétron tem carga negativa, elétron negativa, e o próton tem carga positiva. Tá legal? Então, se eu quero contabilizar a carga de um determinado corpo, eu tenho um corpo aqui que ele está com carga mais Qzão. Então, se ele está com carga positiva, ele ganhou ou perdeu elétrons? Perdeu. Perdeu quantos? Para saber quantos ele perdeu, você vai fazer aquela continha ali. Você vai botar o valor dessa carga aqui, você vai ver aqui ó, quantos eu perdi e vai substituir por esse Ezinho, por essa carga elementar, que vai ter sempre esse valor aqui, gente. 1,6 vezes 10 a menos 19. Coulomb. Beleza? Tranquilão? Show? Vamos dar sequência. Geralmente os materiais, gente, a gente vai classificar como condutores e isolantes, tá? Condutor elétrico, o nome já diz, tá? Eles são condutores, tá? Se eles são condutores, a carga ela vai enfrentar ó, facilidade na hora de passar por ele. A gente vai falar ó, que esse material ele tem mobilidade para esses portadores de carga atravessarem seu anterior, tá legal? Isso é a minha característica de um condutor. Geralmente, ó, os metais eles são bons condutores, né? Aqui, lá na química, o amigo vai falar ó, de soluções eletrolíticas, são condutores de calor. Se eu não for condutor, o meu material é isolante, beleza? O nome já diz isolante, te lembra isola. Se isola, essas cargas elas não vão conseguir passar com tanta facilidade assim, tá legal? Então caracteriza aí ó,
A borracha, a madeira, a água são exemplos de materiais isolantes. Tranquilo? Agora vamos para um fato importante. Os princípios da eletrostática. A eletrostática ela vai se basear em dois princípios. Primeiro, no princípio da atração e repulsão, conhecido aqui como a lei de Dufay. Cargas de mesmo sinal, elas tendem a se repelir com uma determinada força. Já já eu vou falar que força é essa dessa força, como que se calcula essa força. Agora, o que eu quero que vocês saibam é que cargas de mesmo sinal, elas tendem a se repelir, ó, positivo com positivo, elas se repelem, negativo com negativo se repele, e se as cargas tiverem sinais opostos, todo mundo já ouviu falar que os opostos se atraem. Olha que maravilha, olha que lindo. Então, se eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, essas cargas elas tendem a se atrair com uma determinada força. Já já a gente vai falar mais sobre isso. Legal? Agora, quero que vocês saibam a atração e a repulsão de corpos eletrizados. Tá legal? E o outro princípio, como que eu falei, é o princípio da conservação de carga, né? Conservação, gente. Se a carga ela se conserva, a gente vai falar, que a carga elétrica ela não se cria, ela não se perde, ela apenas se transfere de um corpo para o outro. Então, se um corpo tem uma carga, o outro corpo tem uma determinada carga, quando eles entrarem em contato entre si, essas cargas elas vão se reorganizar, tá beleza? Vamos colocar aqui uns valores rapidinhos para vocês entenderem. Sei lá, Brenner, esse corpo aqui tem uma carga de 2 coulombs. Esse outro corpo aqui tem uma carga de 8 coulombs. Quando eles se encontrarem, essas cargas elas vão se organizar. Segundo aqui, essa continha aqui, que isso daqui quer dizer? Você vai pegar essas cargas, como eu tenho 2 corpos, né? Eu vou fazer assim, 2 mais 8 dividido por 2, tá? Isso vai dar 10 sobre 2, que isso é igual a 5 coulombs. Então, após o contato, né, esses 2 corpinhos eles vão ficar com cargas de mesmo valor e de mesmo sinal, porque vai acontecer uma troca de elétrons. Tá legal? Nesse caso aí, os dois ficaram com cargas de 5 coulombs, porque foram os números que eu utilizei para fazer essa continha aí. Tá legal? Independente do número, o raciocínio é sempre esse. E aí, gente, como que eu vou transferir elétrons de um corpo para o outro, né? Eu vou eletrizar. Como que eu eletrizo? Então, os processos de eletrização, eu vou falar aqui, como que a gente transfere elétrons de um corpo para o outro. Eu posso transferir elétrons de 3 jeitos. Vamos falar primeiramente aqui, do atrito. O nome já diz, atrito. Então, tem que ter atrito. Então, se eu pego 2 coisas de materiais diferentes e atrito, tá legal? Esse atrito vai fazer com que um corpo transfira elétrons para o outro. Lembre sempre, quem recebeu esses elétrons vai ficar com carga negativa. Quem é o corpo que perder elétrons vai ficar com carga positiva. Ou seja, no processo de eletrização por atrito, os corpos que estão em atrito, eles sempre vão ficar com cargas de sinais opostos. Então, nesse exemplo aí, eu atritei um pedaço de lã, né, num pedaço de vidro, lembrando que inicialmente os dois estavam neutros. Tá legal? O que vai acontecer? O vidro ele vai ceder elétrons para a lã. Se o vidro perdeu elétrons, ele ficou positivo. E se a lã ganhou esses elétrons, ela ficou negativo. Tá legal? Brenner, por que o vidro vai ceder elétrons para a lã e por que não a lã vai ceder elétrons para o vidro? Porque aí, gente, a gente tem que obedecer o que a gente vai chamar aqui embaixo de uma série triboelétrica. O que é uma série triboelétrica? É uma tabelinha de tendências do corpo a ficar eletrizado, né? Geralmente tem que vir na prova um pedacinho dessa tabela que você não vai lembrar todos os materiais, obviamente, de cabeça. Então acompanha aqui nessa tabelinha aí embaixo, acompanha onde está o vidro e aonde está a lã. O vidro está aqui, né? E a lã está logo ao lado. Então como é que eu leio essa série triboelétrica? O nomezinho que tiver mais para a esquerda, a tendência dele é ficar positivo. E o nomezinho que tiver mais para a direita, a tendência dele é ficar o quê?
negativo. Nesse caso aqui está um do lado do outro, mas quem está mais para a esquerda aqui nesse caso é o vidro, então o vidro tende a ficar positivo e a lã tende a ficar negativo, tá? É assim que eu interpreto essa série triboelétrica. Ela vai servir para te ajudar justamente para você ver a tendência dos corpos, se eles vão ganhar ou se eles vão perder elétrons. Tá belezinha? Se não for por atrito, a eletrização pode acontecer também por contato. E aí você vai observar, você vai lembrar lá do princípio da conservação de carga. Então, se eu tenho um corpo carregado positivamente aqui, eu tenho um outro corpo neutro, se eu encostar um com o outro, o que vai acontecer? Eles vão trocar cargas, tá legal? Então, olha lá, repara no princípio da conservação de carga. Se eu tenho um camarada aqui, ó, com 10 coulombs, e esse outro corpo que está neutro, quando eu encostar esses dois aqui, o que vai acontecer? Ora, qual é a continha que você vai fazer? Lembra? Princípio da conservação de carga. Eu vou pegar aquele 10 mais o 0 e vou dividir por 2, porque são dois corpos. Se tivessem 3 encostados, seria dividir ele por 3 e assim sucessivamente. Tá? Isso aqui vai dar 10 dividido por 2, isso daqui vai dar 5 coulombs. Então eu tenho aqui, ó, 5 coulombs para cada corpo dele. Depois do contato, olha lá, eles vão ficar com cargas de mesmo valor e com cargas de mesmo sinal, tá? Repara, gente, que isso também é só uma representação. Parece que os sinaizinhos de mais de uma passou para outra. Lembra? Na verdade, o que aconteceu ali? Ó, lembra? Tá neutro também não quer dizer que não tenha carga. Significa que essas cargas estão o quê? Em equilíbrio. Então, com o contato, belezinha? Esse corpo que está eletrizado positivamente, ele está com falta de elétrons, com o contato com outro corpo neutro. O que aconteceu? O cara que estava neutro, ele cedeu, ó, elétrons para o outro corpo. Então, se esse cara aqui, ó, perdeu elétrons, ele ficou positivo. E se o outro ganhou elétrons, ele ficou o quê? Menos positivo. Repara lá que antes ele estava com 10 coulombs e depois do contato ele ficou com 5 coulombs. Tá legal? Isso é só para você ter noção que esses sinaizinhos que estão aí desenhados nessas bolinhas não quer dizer número de prótons, gente. É apenas uma simbolização dessa troca de carga para a gente ter a noção do sinal desse corpo eletrizado. A gente consegue ver facilmente que esse corpo aqui está eletrizado positivamente e é isso que esses sinaizinhos de mais querem dizer. Beleza? Vamos falar agora do processo de indução, gente. O nome já diz, indução. Um corpo ele vai induzir o outro. Então vamos pegar aqui um esqueminha muito parecido. Nesse processo, né, ele pode acontecer de algumas formas. Eu estou representando aqui apenas uma forma só, tá, gente? Para você entender a ideia do processo, tá? Então, eu vou ter uma esfera eletrizada que você pode acompanhar aí, que ela está eletrizada negativamente, tá? Essa esfera que está eletrizada, eu vou chamar de esfera indutora. É essa esfera que vai induzir e ela está eletrizada negativamente. A outra eu não botei aqui, mas você pode ver que ela está cinzinha. Essa esfera aqui, ó, ela vai ser, ó, a induzida, né? E geralmente essa esfera induzida, eu vou colocar aqui que ela está neutra. Tá beleza, gente? Tá tranquilo? Então, como que eu vou eletrizar essa esfera que está neutra por uma indução? Não pode ter atrito, porque senão vira eletrização por atrito. E não pode ter contato, porque senão é eletrização por contato. Então, no processo de eletrização, não pode ter nada disso. Não pode encostar, tá? Então, você vai aproximar essa esfera indutora da esfera que está neutra. Quando você aproxima, olha só o que vai acontecer. Lembra do princípio, gente? Se está neutro, não quer dizer que não tenha carga. Significa que essas cargas elas estão o quê? Em equilíbrio. Então eu vou botar aqui, ó, mais menos, menos mais e mais menos de novo. Ah lá, as cargas estão em equilíbrio, essa esfera aqui está neutra, tá? Quando eu aproximo a esfera negativa, olha só, o que a gente aprendeu? Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos
se atraem. Então, os elétrons serão repelidos por essa esfera indutora, fazendo com que essa parte que está mais afastada aqui da esfera indutora, né, fique com a concentração maior de elétrons, fazendo com que essa parte que fique negativa, consequentemente o outro lado fique positivo. Repara que essa esfera nesse momento aqui, ó, ela continua neutra, tá? As cargas elas só estão separadas. Qual o nome disso? Quando você separa ali essas quantidades de cargas, né? O nome disso, gente, é polarização. Tá legal? A esfera ela fica polarizada. Ela não está eletrizada. Ela continua neutra, porém ela está polarizada. Ficou meio esquisita essa escrita aí, mas você está acompanhando. Polarizada significa que essas cargas elas se separaram, ela continua neutra. E aí qual é a sacada do bolso? A sacada do bolso é quando você conecta aqui, ó, um fio que está indo para a Terra, né? O que é a simbolização de Terra? São esses tracinhos aqui, ó, que eu fiz aqui, ó. Isso daqui é a simbolização de Terra. Então, quando eu conecto um fio que vai para a Terra, que a gente conhece como sendo fio terra, né? É como se eu conectasse lá naquela esfera uma porta para aqueles elétrons que estão sendo repelidos saírem. Então, o que vai acontecer? Os elétrons que estão sendo repelidos pela esfera indutora, eles vão fazer o quê? Eles vão sair, né? Então, os elétrons eles têm um caminho para fugir. E eles vão fugir porque eles estão sendo repelidos pela esfera indutora. Se essa esfera que estava neutra está perdendo elétrons, pronto, olha lá, ó, eu eletrizei, né, a esfera induzida, tá? Ela foi eletrizada positivamente. Repara que o corpo induzido, ele sempre vai ter, gente, uma carga de sinal oposto, ó, ao indutor, justamente por conta dessa repulsão aqui, tá beleza? O mesmo raciocínio, gente, você poderia utilizar, você poderia refazer aí no seu caderno se o corpo indutor fosse positivo. Se o corpo indutor fosse positivo, olha lá, os elétrons ao invés de sair, os elétrons iam subir, fazendo com que o corpo induzido sempre ficasse com carga de sinal oposto ao corpo indutor. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma aulinha aí, ó, envolvendo processos de eletrização, princípio básico da eletrostática. Já já a gente volta em outros assuntos. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de vocês e até a próxima aula.